só, se você entrou aqui nesse canal achando que eu ia te ensinar a montar um templatezinho de gestão, que eu ia te vender um template mágico que vai te levar a resolver todos os problemas de gestão da sua empresa, você estava enganado. Agora, se você entrou nesse canal para entender o que faz o gerente de projeto júnior, pleno, sênior, que é aprender essa habilidade de gestão e aplicar na sua empresa ou nos seus negócios para aumentar o faturamento, o retorno de investimento e diminuir as madrugadas trabalhadas improdutivas, aí você está no canal mais do que certo. Sou o Thiago Rodrigues, eu sou gerente de operação da maior empresa de eventos online do Brasil, empresa que produz eventos para grandes empresas e marcas do nosso mercado, tanto no Brasil quanto no mundo. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que faz um gerente de projeto sênior e quais são as 5 características mais fortes e que diferenciam um júnior, um pleno de um sênior, ou seja, alguém mais experiente que está num cargo de maior responsabilidade com um time maior. Então, se você está olhando para essa carreira, esse é o vídeo certo para você. Eu vim descobrindo nesses últimos tempos que o cargo de gerente de projetos ele é muito novo no Brasil, muito mais do que em outros países. E agora, com o crescimento do digital, a gente tem a necessidade de ter gerentes de projetos específicos para cada nicho. Por exemplo, a gente tem gerente de projetos da área industrial, gerente de projetos da área de marketing digital, gerente de projetos da área de TI, gerentes de projetos da área de finanças, que pode ter um outro nome dependendo do mercado ao qual ele atua. Então, com essas especificidades, palavra difícil para simbolizar para você aqui que as características de um gerente de projeto vai mudar um pouco de acordo com o mercado que ele atua, nesse aqui a gente vai falar muito sobre o mercado digital e principalmente o mercado de marketing digital. Bom, sem muita delonga, o que faz um gerente de projeto sênior? A primeira característica marcante de um gerente de projeto sênior é que ele é o cara que sempre vai puxar a realidade da operação. Mas o que isso significa na prática? É ele quem vai lidar com a realidade do orçamento. Então, o gerente de projeto sênior ele precisa ter uma bagagenzinha de finanças para entender como fazer um PNL. Se você não sabe o que é um PNL, a gente em breve vai produzir um vídeo no canal falando mais sobre isso. Ele tem que saber fazer levantamento de custo dos projetos. Então, quanto custa uma campanha de marketing, quanto custa um estúdio, quanto custa uma maquiadora que vai participar do evento. Então ele e o time ajudam a levantar todos os custos para tornar a operação mais realista. E não só sobre custos para torná-la realista, mas também sobre mitigação de risco. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo, mas esse é um primeiro ponto que ajuda a tornar a operação realista. Quais são os riscos de executar esse projeto na nossa empresa? Por exemplo, vamos imaginar que a empresa que você atua hoje, ele teve uma baixa financeira nos últimos 6 meses, ou seja, vocês queriam vender R$1 milhão e venderam 300 mil. Então essa baixa, ela representa o quê? Um risco de caixa, um orçamento provavelmente mais limitado e com isso você vai ter riscos diferentes, como por exemplo, não conseguir pagar a equipe adequada, como por exemplo, não ter a melhor ferramenta do mercado, ou por exemplo, ter que reduzir a verba dentro de uma campanha de marketing e ainda assim ter um faturamento alto, ou seja, a taxa de conversão precisa ser maior dentro dessa campanha. Então, quando o gerente de projeto ele é sênior, ele tem que estar muito ligado no financeiro, nos recursos e também nos prazos. A gente vai falar mais sobre prazos daqui a pouquinho, mas os prazos, eles são ultra importantes para a gente saber quanto tempo o time tem para executar, para entregar, em qual qualidade a gente vai conseguir entregar com o time que a gente tem, porque não tem milagre. Como eu falei, a gente quer realidade, tornar a operação realista. E para tornar a operação realista, o que você precisa? Entender quem é o seu time, a sua equipe, e a gente vai falar também mais sobre isso daqui a pouco. Então, esse é o primeiro ponto que diferencia gerente de projetos júniors, plenos e sêniors. Estou falando aqui só do sênior, ele precisa ter uma bagagem de finanças, uma ótima capacidade de lidar com prazos e, ainda por cima, conseguir mitigar riscos fazendo um mapeamento aí para entender como é a relação da sua empresa com o mercado, com o tipo de ação que vocês querem tomar. Então esse é o primeiro ponto. Se já valeu a explicação, já dá um like no vídeo antes da gente ir para o segundo tópico, que é um gerente de projeto sênior orienta o crescimento. Mas o que quer dizer isso? Termo complexo para dizer que ele ajuda a tomar decisões assertivas junto com o time de liderança para saber, será que a gente está na hora de criar um novo time dentro da nossa estrutura? Será que está na hora da gente delegar aquilo que hoje está só com as lideranças para uma segunda pessoa? Será que está na hora da gente trazer alguém sênior, por exemplo, para da área de RH, de finanças, de marketing? Será que não está na hora da gente dar um salto de contratação ou de novos projetos ou de novos produtos? Então, ele ajuda a orientar o crescimento porque ele ajuda a tornar a operação mais realista. Lembra que eu falei do primeiro ponto? Ele se conecta muito com o segundo, que é, se você tem uma operação realista, se você sabe quanto gasta, quem é a equipe, quais são os recursos e prazos para levantar as coisas que vocês precisam, um júnior jamais vai ter domínio disso, ele já está pleno /sênior ali, então você vai conseguir orientar o crescimento da empresa junto com o time de liderança. Claro que você não vai tomar as decisões sozinhos, e quando você tem um gerente de projeto sênior dentro de uma empresa ou de uma equipe, significa que também já existem outros braços sêniores ali para
ajudar. Quando você vai tomar uma decisão com um sócio sobre contratações, demissões, novos produtos, novos braços, enfim, braços no sentido de novas... Será que a gente vai entrar no novo mercado? Será que a gente vai entrar num novo nicho? Será que a gente vai ter uma aquisição de um novo especialista para trabalhar com a gente? Será que a gente vai crescer uma área? Será que a gente vai cortar uma área dentro da empresa porque não está fazendo mais sentido? Enfim, essas decisões, elas são muito levadas em conta com a opinião de gerente de projeto sênior, porque ele torna a operação realista, o time atual, de repente, não está conseguindo atingir a qualidade esperada. Então, através da realidade da operação, você consegue orientar o crescimento junto com o board, junto com as pessoas que tomam decisões da empresa, sejam elas quem forem, independente da estrutura que você tem hoje no seu time. E o terceiro ponto pode parecer um pouco parecido com o segundo, só que não é, ele é bem diferente. Então, lembra que eu falei que no primeiro ponto a gente torna a operação realista, a gente tem um conhecimento brutal sobre ela, visceral sobre ela. O segundo ponto é onde você orienta o crescimento. Só que não adianta você orientar o crescimento achando que vai crescer se você não torna ele sustentável, e esse é o terceiro ponto. Gerentes de projetos sêniores ajudam a tornar o crescimento sustentável. O que significa isso? É você trazer um novo colaborador e extrair, não é explorar, é extrair ao máximo daquele colaborador para a empresa. Basicamente, a relação de empresa com os colaboradores, os contratados, funcionários, enfim, chame do jeito que você quiser chamar, as pessoas que estão ali ou até mesmo os recursos como ferramentas, é papel do gerente de projeto utilizar a melhor forma possível ou entender quem do time vai utilizar da melhor forma possível, ou se tem alguém do time capaz de utilizar aquilo da melhor forma possível para que consiga tornar o crescimento sustentável. Senão, o que acaba acontecendo? Muito prejuízo, porque você tem um monte de contratação de ferramenta que não é explorada da melhor maneira possível, ou contratações meio cegas, eu não vou chamar nem de burra, mas meio cegas, onde você acredita que quanto mais pessoas, melhor, e você não consegue usar aquela força de trabalho da melhor maneira possível. E você tem gente ociosa, gente confusa, gente batendo cabeça, a galera não entendendo o que está acontecendo no projeto, um monte de gente mandando WhatsApp o dia inteiro para tentar resolver um problema, enfim, incêndio. Então, o gerente de projeto sênior, ele ajuda a tornar a operação mais sustentável quando ele faz gestão de risco. Então, por exemplo, no novo passo, na nova contratação, quais são os riscos? Risco financeiro, risco de perder tempo da equipe, risco de tornar as coisas mais lentas. Vou dar um exemplo simples aqui para você. Vamos imaginar que vocês imaginam que seria muito bom trazer 3 estagiários para trabalhar com vocês. Como vocês sabem, às vezes o estagiário é uma pessoa cheia de iniciativa, mas com uma baixa capacidade de decisão e de execução. Óbvio, ele é um estagiário. Então, quando você dá autonomia demais para o estagiário, é perigoso. Então, entende isso como um risco geralmente é que quando você traz uma pessoa júnior para o time, ele automaticamente ele vai tomar energia e tempo de alguém mais sênior para que ele seja treinado e ele consiga executar aquilo que ele foi contratado. Agora, se você não quer passar por isso, você contrata um júnior com alguma experiência mínima para executar um trabalho que está adequado para ele, ou você vai contratar um pleno, que é um cara que talvez já consiga ter mais autonomia, entrar no projeto, já saber o que precisa ser feito, e talvez seja um cara que você contrate para te dizer o que precisa ser feito. Não necessariamente vai ser um sênior, um pleno que custe entre 2 a 4 mil reais e que não custe 10, 12, 15, 20, como às vezes pode custar um sênior. Então essa gestão de risco, ela envolve, se eu trouxer 3 estagiários, quais são os riscos de tornar minha operação mais lenta, porque eles vão diminuir o tempo da minha galera sênior? Ou se eu trouxer uma galera pleno, o que acontece? Será que eles vão ter um onboarding necessário para conseguir chegar a executar? Será que eles vão ser integrados direto na equipe porque a gente fez um processo de contratação legal, a gente não contratou só porque a gente achou que seria legal contratar aquele fulano ou ciclano? Como foi o nosso processo seletivo? Então, gestão de risco envolve uma visão 360 de todo o processo, do início ao fim, para tornar a operação sustentável. A maneira com que você contrata, a maneira com que você... Isso contratar pessoas e ferramentas, tá? A maneira com que você decide dar um próximo passo, ele vai dizer muito sobre a capacidade de tornar a operação sustentável. Senão, muitas vezes você cresce, mas logo você acaba tendo prejuízo e tendo que voltar atrás, com prejuízos vários, psicológicos, financeiros, de tempo e tudo mais, tornou tudo mais lento, tudo mais moroso, tudo mais difícil e estressante, porque não foi feita uma gestão de risco para tornar esse crescimento sustentável. Se valeu até aqui, você não deu o like quando eu pedi da primeira vez, dá o like agora, porque eu tenho certeza que esses 3 pontos aqui, muita gente que é sênior não para para se atentar e não consegue passar adiante essa experiência que eu estou dividindo aqui com vocês. E um quarto ponto, que esse é amado por todos os profissionais de marketing, CEOs, CFOs, galera de finanças do nosso Brasil, que é um gerente de projetos, um gerente de operações sênior, ele precisa gerar ROI, retorno de investimento
investimento, uma sigla em inglês, que basicamente traz pra gente a lembrança de que gerente de operações que não gera ROI, aumentando a produtividade, ajudando o time a fazer mais com menos, monitorando o processo, entendendo quem é o time, olhando os recursos, ajudando o setor financeiro a entender melhor a operação, para que possa fazer contratações, otimizações e melhorias mais assertivas. Não está fazendo o papel de sênior. Talvez de júnior ou de pleno, mas de sênior definitivamente não. Gerente de operações, ele tem a capacidade de movimentar um time muito rapidamente ou lentamente, de acordo com a capacidade que ele tem. Então, se ele não está gerando ROI, se ele não está trazendo para a equipe tranquilidade, execução, colocando as pessoas certas, os processos certos, no lugar certo, esse gerente de operações precisa rever o seu papel dentro dessa corporação, dentro desse projeto ou dentro dessa operação. Por quê? Porque basicamente, ou talvez ele não tenha a capacidade de tocar aquilo, ou talvez ele não tenha entendido exatamente qual é o processo que ele precisa implementar ali dentro, ele não tem um método de gestão adequado. E se você me acompanha aqui no canal, você sabe que dentro da nossa comunidade paga, a gente ensina o método de gestão, que é o mesmo método que eu uso aqui hoje na maior empresa de eventos online do Brasil, para tocar o time, para crescer, para tornar sustentável, para mitigar risco, para gerenciar prazo, principalmente para lidar muito bem com o ClickUp de maneira profissional. Se você tem interesse, fica até o final do vídeo para você assistir, mas no link aqui embaixo você tem mais informações sobre a comunidade. Se fizer sentido para você vai ser muito bem-vindo lá, tá bom? Então, vamos para o último ponto aqui, mas antes eu preciso finalizar uma coisa sobre o ROI. Retorno de investimento, ele vem de maneiras diferentes. Não necessariamente você vai ajudar o time a vender mais, mas talvez você vai ajudar a economizar recurso, economizar time, tornar ele mais eficiente, como eu disse, fazer mais com menos. E tem múltiplas maneiras de você fazer isso. Através de produtividade, gestão de recursos, gestão de time, gestão de equipe, tornando ele mais ágil, com menos refação, menos trabalho. Enfim, tudo isso ajuda a melhorar o caixa da empresa. Não porque você vai vender mais, mas é porque basicamente você usa da melhor maneira possível, você otimiza os recursos da melhor maneira possível e você consegue extrair valor para a corporação. E com isso, você consegue ter funcionários mais satisfeitos, porque talvez você consiga pagá-los melhor. Se você consegue utilizar melhor o tempo das pessoas, isso talvez seja menos estressante para ela. E aí encaixa exatamente o nosso último ponto, que é o quinto ponto que todo gerente de projeto sênior precisa ter em mente, que é ele precisa gerar autonomia para a empresa. Gerente de operações sênior que não consegue ser demitido senão tudo trava, tá errado. O grande objetivo de um gerente de operações, na minha opinião pessoal, é que ele tenha a capacidade de criar um sistema tão inteligente e tão autogerenciável e tão incrível, parece um grande sonho, mas tão incrível, que se ele se ausentar por um tempo, até de repente ou encontrar outra pessoa, substituírem ele mesmo, basicamente é você se autodemitir porque os processos funcionam melhor do que você tocando os processos, você é um grande gerente de projetos. Imagina que você tem a capacidade de criar um ecossistema quase autossustentável, sabe? Onde as pessoas sabem o que elas precisam fazer, sabem o que precisa executar, quais são os melhores processos, como isso vai gerar qualidade, enfim, eu acho que você já entendeu. O grande objetivo de um gerente de projeto é quase ser demitido, mas não porque a corporação realmente vai demitir ele, porque ele, claro, se ele continuar se atualizando, se aprimorando e continuar crescendo dentro da empresa, como o próprio nome já diz, ele vai continuar crescendo, ele vai ter outras coisas para fazer, outras coisas para desenvolver, novas maneiras de trazer mais recursos para a empresa, melhorar os que já tem, participar mais do board estratégico da empresa para conseguir crescer e ter mais know-how no mercado. Então, o grande objetivo de um gerente de operações é orientar o seu time, fazer com que ele cresça, não manter as pessoas sempre fazendo só as mesmas coisas, porque senão elas não vão crescer. Então, é quase como se ele desenhasse sozinho, se ele tiver capacidade, ou junto com o time de RH, o time de liderança, criar sistemas de recompensa dentro da equipe, criar basicamente um plano de carreira para as pessoas que trabalham ali. Enfim, nem toda empresa é perfeita, ela não vai ter isso o tempo todo. Se você não está numa empresa que tem isso agora, fica tranquilo. É importante que você saiba que essas coisas existem, que elas aumentam o engajamento do time e time engajado produz muito mais. A gente tem vários estudos mostrando que se a empresa tem um plano de carreira dentro da empresa, apesar de parecer redundante que eu falei, empresa, enfim, elas ficam por mais tempo, elas permanecem mais, elas participam mais porque elas se veem ali por mais tempo. E se isso faz sentido para você, se você quer estar perto de gerente de operações sênior ou gerente de projeto sênior, lá na comunidade a gente já tem mais de 115 pessoas, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, empenhadas em crescer no mercado digital usando habilidades de gestão. Então, se você quer crescer como gerente de projeto ou se você quer desenvolver habilidade de gestão, esse é o melhor lugar para você. Eu garanto porque tudo lá é baseado em prática, experiência e, claro, muito estudo fundamentado em coisas boas. Se você curtiu, clica no link aqui embaixo, dá uma olhada na comunidade e eu te vejo lá.